Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Acho que estão colocando lá. Bom, minha proposta aqui, pessoal, não é muito indicar práticas ou maneiras específicas de trabalhar, mas convidar a trabalhar em algumas ferramentas de pensamento, que é basicamente o que eu faço. A minha pesquisa, né, a pesquisa com a ideia de construção do ambiente urbano, ela já dura muitos anos, né? Quer dizer, até um pouco mais cedo eu estava conversando com uma pessoa aqui perguntando, aí eu contei que eu era arquiteto de formação, falei, mas você constrói? Não, não construo, estou fora disso, não trabalho. Na verdade, eu conto isso em geral porque se eu falar que eu me considero ainda um arquiteto, as pessoas não gostam, né? Acham estranho, porque eu não construo nenhum prédio, nada, né? Aí, mas como que você é arquiteto ainda? Né? Porque eu estou preocupado com o ambiente urbano. Só que eu não acho que o caminho para construir esse ambiente urbano é construindo edifícios mais. Então, eu vou falar sobre isso com vocês. Eu acho que quem já fala agora qual é a proposta aqui da palestra, e espero que a gente chegue à mesma conclusão no final dela, que é que, me parece, quem vai construir um ambiente urbano futuro são os designers de interação. Isso já está acontecendo, ou seja, o trabalho que vocês desempenham tem mais impacto na construção desse ambiente do que quem constrói ruas, estradas e edifícios e por aí vai, tá? O que a gente tradicionalmente chama de cidade. Bom, vou passar rapidamente aqui no que eu faço ou fiz, né? Então, quer dizer, eu falo que eu não sou arquiteto, mas eu tenho uma fissura e muito envolvimento com um projeto de objetos em si, e como esses objetos constroem o ambiente que a gente pode viver, né? Isso aqui são uma série de pesquisas e objetos e projetos que eu desenvolvi ao longo dos anos, sempre relacionando a arquitetura móvel e a construção de um ambiente leve, ou seja, de baixo impacto ambiental. Tá? Então tem uma boa produção, vocês podem olhar no site, tem bastante coisa. Tá? Enfim, um dos últimos projetos que eu tive envolvido, que é do Pocket Car, é um veículo urbano compacto, de alto desempenho, e a proposta dele tem muito a ver com o que eu vou falar agora. A proposta dele não é, a nossa proposta, quem desenvolveu o projeto, não é fazer o veículo funcionando na rua o mais cedo possível. Até porque esse tipo de veículo, que é perfeitamente compatível com o nosso corpo, é incompatível com a cidade que a gente construiu. Então, se a gente tentar andar com esse veículo nas ruas, a gente vai literalmente morrer. Literalmente. O ambiente que a gente construiu é incompatível com isso. Esse tipo de veículo nada mais é do que uma tecnologia de bicicleta, um pouco ampliada, um pouco sofisticada, mas é basicamente isso. Só que se você anda desse jeito pelas ruas, você vai sofrer problemas. Né? Ou seja, quantas pessoas aqui já sofreram ou conhecem acidentes de bicicleta? Né? Ou seja, você relaciona isso com os acidentes de carro, você vai ver como a gente construiu um ambiente urbano nocivo para o ser humano. A gente fez isso, a gente passou 100 anos construindo esse ambiente. E agora a gente está se tocando desse problema. Tá? Design de interação tem a ver com isso. Me parece que uma das condicionantes do design de interação é justamente entender melhor o que a gente faz. Tá? Isso aqui é um esquema que eu tentei montar aí, mas recentemente. Eu trabalho com esse conceito há muito tempo, que é, afinal de contas, o que nós fazemos, o que é design, né? Qual a relação dele com outras áreas de conhecimento. A minha preocupação é a conclusão ali embaixo. Tá? Quem quiser ver depois, tem uma série de relações ali entre o que a gente considerava arte na antiguidade, considerava ciência na antiguidade, como é que isso foi mudando, como é que isso foi sendo picado em pedacinhos, loteado, até que no começo do século XIX, essas duas áreas de conhecimento engoliram para si e construíram essa forma de entender as coisas, divorciando um lado do outro, gerando uma situação bastante esquizofrênica que a gente vive hoje, e o design no meio do caminho tentando fazer essa costura de alguma maneira. Não só o design, mas os arquitetos também, nem todos com consciência do que estão fazendo. Mas me parece que o mais interessante aqui é você chegar numa integração disso. Tem essa palavrinha meio desgastada, né, holístico, hoje em dia isso é massagem, né, algo assim, sei lá. Não quer dizer mais nada, holístico, né, mas o que é? O todo, né, tentar sair do detalhe e entender o contexto que você está. Eu ia falar um pouco sobre ecologia, falando em massagem, falando sobre ecologia profunda, falar um pouquinho de quem trabalhou com ecologia e como é que a gente pode entender isso como interação. Tá? Então, a ideia de ecologia profunda foi proposta por esse filósofo norueguês, Werde Ness. E a ideia é que a gente não pode separar o ser humano da natureza. É a mesma coisa. Já começa a esquizofrenia aí, é uma coisa antiga. Tá? Ou seja, aqui está se falando de natureza, no design de interação, quer dizer, tem tudo a ver. É isso que é a questão. Não é?
Agora, uma outra questão, utilizar o termo ecologia para entender outras coisas que a gente tradicionalmente não usa ela para entender. Ser ecologia, a gente tenta entender a natureza, aquilo que é não humano. Né? Agora, tem muita gente que usa o termo ecologia para tentar entender aquilo que nós fizemos mesmo, até mesmo a nossa própria natureza mais profunda. Então, o Bateson, né, ele tentou entender como a nossa mente é um processo ecológico, ela emerge da complexidade do nosso corpo. Né? Outros caras interessantes, como o Vinge, um cara muito importante hoje em dia, o criador do conceito da singularidade tecnológica, ele propõe também a ideia de que como é que seriam mentes coletivas. Né? A ideia de inteligência coletiva é tão comum hoje em dia, né? Onde surgiu isso? Né? A ideia está na ideia de ecologia da mente, lá do Bateson, lá atrás. Falando de ecologia de mídias, que é bastante estruturada, uma área bem conhecida, muito crítica, que tenta entender o ambiente que a gente vive, o ambiente que nós estamos agora, que o arquiteto gosta de chamar de ambiente urbano, e eu gosto de chamar de ambiente de interação. Né? Esse ambiente, segundo o McLuhan, esse canadense aqui interessante, ele propunha a ideia de que a gente está imerso no ambiente de mídias. A gente está o tempo inteiro travando contato com N mídias diferentes. Comunicação verbal, televisão, rádio, jornais, o que mais você possa imaginar que compõe esse nosso ambiente. Tá? O trabalho dele é amplo, na verdade começou antes dele, continuou depois dele. Né? São nomes interessantes aí. E a última referência, que é o Deleuze e o Guattari, que eles trabalham com uma série de conceitos muito, muito inovadores. Muitos deles ainda não são tratados no cotidiano da gente ainda. Alguns conceitos são muito utilizados no meio acadêmico, acabam tendo influências no modo que a gente pensa, de maneira muito indireta. Né? Se a gente considera que boa parte do nosso modo de pensar ele é construído um pouco antigamente por outras gerações de pessoas, e muitas delas filósofos, e filósofos estruturam a maneira como o Estado funciona, como as leis acontecem, como a educação acontece. O que acontece na filosofia uma época, pouco tempo depois começa a cotejar para a sociedade. Né? Ou seja, isso aqui é filosofia recente, é década de 70 e 80. Né? E eles trabalhavam com a ideia de que nós estamos imersos também numa ecologia. Essa é uma ecologia complexa, uma ecologia que envolve tecnologia, envolve natureza, envolve computador, envolve construção civil, envolve iluminação, envolve tudo que vocês conseguem imaginar construído nesse ambiente. Ou seja, naturalmente a gente está chegando numa coisa complicada pra caramba, né, de uma escala que começa meio a soberbar a gente. Né? Como é que a gente trabalha com isso? E aí, uma coisa interessante é entender esse conceito, né, essa complexidade toda, como algo organizado, algo que se auto-organiza. Isso é uma tendência epistemológica contemporânea, entender a complexidade como algo que, se existe para nós, a gente percebe que ela existe, ela se auto-organizou, porque quando ela não se auto-organizou, em geral, ela passa despercebida. É a vaga do mar, é o vento, são coisas que a gente não entende. Não é? E sendo assim, ou seja, talvez não seja tão complicado lidar com essa complexidade, talvez existam meios para lidar com isso. Não é? Existe uma tendência à organização, realmente. A gente imagina que as coisas são muito fluídas e vagas, estranhas, e os biólogos descobrem que, na verdade, existe uma tendência a uma organização mais regrada, meio que auto-organizada da própria natureza. Tá? E aí tem um conceito interessante, se isso é verdade, que a gente consegue localizar buracos nesse ambiente que a gente vive, que são ocupados pelos objetos que a gente reconhece. Então, nessa ecologia de interação, existem os tais nichos de interação. Então, o nicho de interação que eu tenho com o computador, o nicho de interação que eu aceito para o automóvel, para a cama onde eu durmo à noite, o copo de água que eu tomo, as pessoas que eu reconheço. Ou seja, a gente cada tipo de objeto ocupa um nicho que a gente cria na nossa cabeça. Né? Legal. Para lidar com isso, então, como é que a gente lida com isso? A minha saída foi retomar uma abordagem de projeto relativamente antiga, que é o meta-design, e atualizar ela, colocar alguns elementos novos. Me parecia que ela já era muito interessante, mas havia algumas questões a serem trabalhadas. Minha proposta foi reorganizar ela em 4 conjuntos de ferramenta. Não vou falar sobre isso agora, vou só levantar a questão. Comentar que está disponível nas melhores lojas do ramo um livro interessante sobre o assunto, né? Mas não, sem qualquer tipo de indução comercial aqui, fiquem à vontade. Mas existe uma série de conceitos que eu tentei utilizar ali para entender como lidar com complexidade, então. Né? Maravilha. Resumindo, pessoal, o que seria meta-design? Tá? Sempre perguntam para mim, é sempre difícil explicar isso num bate-papo, andando na rua, como o Brian anotou ontem à noite, me perguntou o que era meta-design, aí eu comecei a explicar, aí o carro passou, eu vou deixar para lá, né? Depois a gente fala.
Então, o que seria meta-design? Tá? Tem N acepções do termo, não vou me ater a elas, vou até a acepção que eu trabalho. É que eu trabalho tem relação com isso que vocês conhecem. Tá? Se o design trabalha com objetos, objeto gráfico, objeto do mobiliário, objeto urbano, objeto veículo, quer que seja, meta-design trabalha com processos. Então é como eu fabrico, como eu uso, como é que eu entendo, como é que circula, ou seja, são verbos, né, e não substantivos. Tudo bem? No caso mais prosaico, em termos de produto, no universo comercial, industrial, estou lidando com produtos, né, tradicionalmente, no design. No meta-design trabalha com serviços. Pequeno parênteses, pessoal, esse textinho todo que está aqui faz parte, vocês vão ver que isso vai aparecer várias vezes aqui na apresentação, é um outro nível de comunicação, é mais um convite a pensar. Isso aqui é muito mais uma apresentação do que está em andamento aqui. Tá? Em termos filosóficos, quem conhece um pouco a diferença entre ser e devir. Quem não conhece, tudo bem, não tem problema nenhum. Não é o momento de explicar isso. Tá? Não é, senão eu vou passar 1h30 falando sobre filosofia aqui. Não. Mas não é tão difícil. Tá? Se o ser é estático, o devir é dinâmico. Começa por aí. Tá? Sendo assim, como é que eu trabalho? Como é que eu entendo o processo de criação de uma entidade nova nessa ecologia de interação? Como é que aparece um novo nicho de interação? E aí eu inverto um pouquinho, porque me parece que quando você começa a entender as coisas segundo o viés ecológico, no sentido de ecologia cultural, relacionada à ecologia tecnológica, ecologia de informação, parece que as coisas se invertem de ponta cabeça. Então, se tradicionalmente o designer tenta atender uma necessidade, não sei, viu? Eu acho que o designer começa reconhecendo possibilidades. Então você começa a reconhecer uma possibilidade tecnológica, uma possibilidade de conformação de um tipo de tecnologia, e as pessoas, você imagina uma maneira de relacionar isso com a cultura, com a sociedade, como foi a proposta do celular, super atabalhoada, super complicada. Gradualmente as pessoas começam a adotar aquilo, aceitar no dia a dia como algo que elas podem experimentar com... Vamos experimentar, eu aceito isso na minha vida no regime de experimentação. Ela começa a cavocar um espaço aqui para poder caber essa nova ideia. Né? E à medida que ela vai se acostumando com aquilo vai se disseminando, ela começa a mudar a maneira como ela vive em função da presença daquela entidade. Ela começa a mudar os hábitos dela em função daquela coisa. Até que ela está tão acostumada com aquilo, está tão habitual. Olha essa palavrinha, habitual, a gente habita a casa, né? A gente está habituado, o hábito, né? Ou seja, essas coisas que compõem o ambiente que a gente habita. Né? Está tão habituado que a gente não consegue mais viver sem. Aí que virou necessidade. Ou seja, a gente fala em marketing que a gente cria necessidades, né? Me parece que sim. Agora, eu não sei eticamente o que a gente está fazendo de vez em quando. Né? Outro conceitozinho interessante que eu desenvolvi, que tem essa relação com filosofia também, que é como os objetos se constituem no próprio universo criativo. Ou seja, a gente concebe ele, a gente tenta transformar num projeto, a gente implementa o projeto, vê como ele circula pela sociedade, reavalia. Né? A gente conhece tão bem esse ciclo, né? Aqui tem só uma relação com filosofia contemporânea. E a gente cria muitos e muitos e muitos e muitos objetos, já hoje em dia também muitos e muitos serviços. E a gente questiona bastante o tipo de realidade que a gente está imerso, ou seja, o que é para nós cada coisa. Então está muito essa discussão a respeito do livro, né? Bem interessante isso. Então tem pessoas que abraçam, né, adotam a ideia do livro digital, e gente que diz que, olha, não sei, talvez não. Né? Está pegando fogo essa discussão aí. Essa discussão, acho que parece que tem a ver com um dos conceitos que eu queria frisar sobre o meta-design hoje, que é que a nossa ação criativa está vinculada à realidade que nós achamos que existe. E realidade nada mais é do que uma representação que a gente carrega na cabeça. Aquilo que existe, independente da nossa percepção, é o concreto. E é super difícil entender o concreto. A gente sempre cria representações mentais. E o metadesign, a primeira ação criativa nossa é entender e manipular essas representações mentais. E depois a coisa anda a partir daí. A gente começa a trabalhar no resto. Né? Então, o que é livro? O que é um livro? O que a palavra livro puxa na nossa cabeça? Dependendo da época histórica que você vive, livros são coisas diferentes. Então, a gente fala muito a respeito do livro digital, livro eletrônico. Bom, de onde surgiu o hipertexto, que é a base da web? De onde surgiu isso? Surgiu de uma proposta de tentar reentender o que é o livro. E não aconteceu agora, isso está rodando há quase 50 anos essa discussão. Virou implementada na web, a gente usa todo dia esse negócio, e de repente essa explosão a respeito do livro digital
sendo que ele já está há um tempo aí. Eu sei o que seria o livro digital. Bom, imagina um livro conectado, um livro editável, um livro que te compartilha informação. Ah, já existe, é verdade, é web, tá bom. Então, ou seja, ou seja, a gente está mais simulando o livro hoje em dia do que realmente saltando, meio sem medo, para uma nova realidade. Por quê? Porque a gente carrega na cabeça uma representação do que é livro. Legal. A mesma coisa acontece com a cidade, que é um ambiente no sentido mais palpável que a gente vive, né? Outra característica dessa realidade que a gente carrega na cabeça, essa representação que a gente carrega na cabeça, que ela também dita para nós, dita mesmo, tipo ditadura, né? Dita para nós aquilo que é possível e não é possível. Não é verdade? O ser humano pode voar? Pergunta 150 anos, fala, não, não pode, não existe. Se Deus quisesse, teria dado asas, não é isso? Maravilha. O ser humano pode voar hoje em dia? É fato, ridículo, é banal, né? Com certeza. Ah, não, pera, o ser humano não voa, quem voa é o avião, o ser humano vai dentro. Certamente, o nosso ambiente mudou. O avião não existe sozinho, né? O avião existe acoplado a uma infraestrutura industrial de grande escala, uma infraestrutura de pistas de pouso espalhadas pelo mundo inteiro, uma infraestrutura de coleta e distribuição de combustível. A realidade mudou. E a gente teve que mudar junto. E, na verdade, mudou em diálogo, né? O tempo inteiro. É interessante, pessoal, que quando se pensa no futuro da cidade, tem uma imagem muito similar aqui, né? Aquela imagem que a gente reconhece, para quem conhece, o rizoma, não é isso? A grama, a rede. Interessante, né? E essa ideia está há muito tempo aí circulando. Bastante tempo. Isso aqui é um projeto do final da década de 50, chamado Nova Babilônia, que é a imaginação dos arquitetos tentando vislumbrar o que seria a cidade do futuro. E a imagem que vinha para eles era uma rede global de circulação das pessoas, circulação de bens de consumo, circulação de informação, por aí vai. Legal, então chegamos à questão principal aqui, que é, me parece que a grande ferramenta para a composição do ambiente urbano futuro é o design. O design na sua acepção mais ampla, né? Os vários designs. Mas se eu fosse dizer qual deles, ou seja, se há uma área especializada dentro dessa turma toda, que teria mais impacto, seria o design de interação. E por quê? Porque se a gente souber manipular a maneira como circula a informação pela sociedade, não é um pouco isso que o design de informação faz? Essa manipulação, esse controle do modo como a informação circula, né? A gente tem um tremendo poder para alterar isso aqui. As categorias com que a gente pensa. Esse é outro nome mais filosófico para descrever aqueles buraquinhos que a gente tem na cabeça para encaixar coisas. Não é? Legal. Isso aqui, tradicionalmente, é a imagem que o arquiteto gosta de mostrar em uma cidade. A Paris, reformada pelo Haussmann, meados do século XIX, grandes rasgos urbanos, um custo social, econômico, ambiental gigantesco para criar bem-estar. Essa que é a ideia. Eu construo a cidade no sentido de empilhar tijolos, ou então arrancar tijolos, como para criar bem-estar. Né? Mas vamos olhar o outro lado dessa história, esse outro lado da construção do nosso ambiente. Se o ambiente que a gente vive não é só parede, prédio, tijolo, mas também é infraestrutura industrial, vamos olhar para um dos aspectos da infraestrutura industrial. Todo mundo conhece a lei de Moore, não conhece? Aquela tendência à duplicação, mais ou menos a cada 1 ano e meio, 2 anos, do poder de processamento, na verdade, um número de transistores dentro de um componente. Na verdade, isso aqui é uma escala logarítmica, é uma coisa meio maluca, né? Quer dizer, a gente está lidando ali com 2 bilhões de componentes por dispositivo. Não é? Inversamente, o custo disso também cai, numa taxa similar, ao ponto de ser barato demais para medir, não é isso que se diz em termos de marketing, né? Não é que não custa nada, é tão barato que vale mais a pena ser dado do que cobrar por aquilo. Mas o motivo para pensar em serviços e não em produto, né? E raramente hoje em dia a gente consome algum dispositivo eletrônico sem estar acoplado a algum serviço, porque senão não seria lucrativo, não é? Legal, mas tem uma outra lei que nem todo mundo conhece, que ela foi divulgada há pouco tempo, que é a tendência ao aumento brutal da eficiência energética dos dispositivos eletrônicos. Qualquer laptop aqui, pessoal, se ele estivesse rodando com nível de eficiência energética de 30 anos atrás, essa sala estaria pegando fogo. Pelo tanta energia que estaria passando por aqui. Não seria possível ter um laptop, não porque pelo tamanho, mas pelo fluxo de energia que estaria ali. Não teria como ter o tempo inteiro ligado na tomada. E olha que tomada, essa é aquelas de 220, assim, né? Não é verdade hoje em dia mais. Ou seja, a tendência à queda de consumo energético por processamento, ou seja, por desempenho matemático, é brutal. Significa o quê? Legal, uma coisa técnica, né? Um engenheiro falando, né? Não era arquiteto, quem é esse cara?
Porque, na verdade, pessoal, tem um aspecto importante aí, porque computador tende a ser cada vez menor, cada vez menos perceptivo no nosso ambiente. E esse computador, parece que, design de interação, a gente tem um pouco esse medo, né, de ficar parecendo que a gente é muito geek, né, muito micreiro, muito ligado à computação. Mas a mudança nisso causa mudanças grandes no ambiente que a gente vive. Né? Principalmente nessa relação numérica. Né? N usuários, né, usando um computador. Um usuário para um computador. Um usuário para alguns. É o que a gente está vivendo hoje, né? Alguns. Que se imagina é um usuário para não sei quantos, perdi a conta. É o famoso conceito da computação ubíqua. E aí, o que acontece nesse momento? Não se sabe muito bem, tem N possibilidades. Né? A gente começar a jogar computadores fora, como já acontece, ou seja, descarte, o processo de produção industrial não muito bem integrado disso tudo, ou, se a gente tiver consciência, pensar essa integração de N maneiras diferentes. Mas isso é um problema que talvez não esteja do nosso alcance nesse momento. Outra possibilidade também é que a gente comece a encarar computador como algo que se compra desse jeito. Viver 3 quilos de computador. Né? Porque vai ser tão pequeno e tão barato que você... E como é que você vai interagir com isso? Aí a questão toda é a interação. Como é que eu interajo com esse monte de computadores que vão ter? Né? Tem gente que imagina futuros em que você passa debaixo de um chuveiro, um monte de computador cai no seu corpo, e você... E aí, como é que você interage com esse monte de computador? Eles vão estar lá, e aí? Né? O que eles fazem? O que a gente está vendo agora no começo desse processo é a banalização total da eletrônica. Se a eletrônica era uma coisa que exigia uma infraestrutura urbana e também industrial muito grande, muito extensa, muitas pessoas, equipamentos de grande porte, hoje em dia isso pode ser desempenhado por equipes de, sei lá, 15 pessoas, 20 pessoas, 5 pessoas. Quem conhece a história de cada desses produtos sabe disso. Né? Quem não conhece, pesquisa um pouquinho. Você anota esses nomes, vale a pena. São histórias, as 3, muito interessantes. Isso aqui é um projeto brasileiro, né? Quem não conhece. Não é um celular de 4 botões, né? Sem tela. Outra coisa que esse monte de computadores pode fazer, esses computadores que a gente vai tomar banho neles, provavelmente, é dar conta de processos de extrema complexidade. Coisa que hoje em dia a gente fala, bom, isso não tem como fazer, isso é impossível, não existe, isso não é possível. Bom, isso é possível dependendo como você gerencia isso. Sendo possível, que realidade é essa que emerge? Né? Cruzamento sem farol, imagina coisas prosaicas, a pessoa não tem nem falado nada muito profundo, nada. Legal, e a gente volta numa questão super importante aí, me parece pelo menos, que é entender a computação, então, como uma parte do ambiente urbano, e não mais tanto como uma ferramenta para realizar algo. Claro, ele continua com esse papel, né? Uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta de produção, por aí vai. Mas vamos entender como uma espécie de camada, que vai ser mais uma camada que está se sobrepondo ao ambiente urbano. A gente pode encará-la como uma camada de infraestrutura, gerenciando transportes, energia, automação de toda sorte. A gente pode entender uma coisa que já nos interessa, claro, como interação social, promover produtividade, viabilizar processos com a corporação, reinventar organizações. Não está acontecendo isso? Ou então só a gente entender coisas mais prosaicas, mais pessoais, talvez, como o homem interage com o ambiente local dele. Né? Quer dizer, trabalhar em automação de outro jeito, a chamada calm technology, né? Quer dizer, a interação que aparece quando é necessária só. Legal, tudo isso me parece que tem a ver com design de interação, principalmente a partir daqui para baixo. Mas eu queria convidar vocês a pensar sobre isso aqui. Como o design de interação pode mudar isso aqui. Pode mudar o que a gente chama de realidade. Esse termo aqui, pessoal, realidade consensual, está cada vez mais ganhando peso nas pesquisas acadêmicas, nas especulações futuras, que é realidade não é uma coisa dada, é uma coisa que você aprende, você desenvolve, você manipula, você controla, ou não, você é controlado por. E ela é sempre consensual, quer dizer, eu tenho a minha realidade, você tem a sua, mas se a gente está junto, vivendo junto, a gente cria, negocia uma realidade consensual. Como que a gente manipula isso? Você pode fazer isso conscientemente. O metadesign me parece que é uma ferramenta boa para fazer isso. Tá? Ou você pode fazer inconscientemente, simplesmente manipulando os canais de comunicação que vocês manipulam diariamente. Tá? E as duas coisas interligadas me parece ser uma coisa bem interessante, ou seja, com consciência, mas também com uma vida prática bastante engajada. Né? Legal, então vamos falar sobre essas realidades consensuais que estão emergindo. Né? Se a gente falasse de telefonia celular há 30 anos atrás, certamente seria vista como luxo e como uma coisa experimental, uma coisa distante do dia a dia, imagina. Se a gente fala de telefonia celular hoje em dia, a gente fala a respeito de banal, de algo banal, similar a, sei lá, privada no banheiro, então tênis
tênis, coisa que a gente solta no canto, né? Não, tem o meu celular especial, o meu smartphone. Mas, mesmo assim, né? Mesmo que não seja uma coisa muito preciosa, né? É um objeto banalizado. Como assim? Banalizado quanto? Né? Isso aqui é tendência não, é a leitura do crescimento de usos de canais diferentes de acesso à tecnologia digital, sistemas de comunicação digital. Essa curva acelerada aqui é o celular. Essa curva verde, é isso mesmo, essa curva verde aqui é a linha fixa de telefone. Né? Agora, a adoção de telefonia celular no mundo, né? Países desenvolvidos, países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos, ou, enfim, né? O mundo inteiro, perdão, o mundo inteiro no meio. Isso é porcentagem, né? Ou seja, alguns países com 115% da população, 115% não é mais que um, né? Então, ou seja, tem excedente de 15%, ou seja, tem muita gente com 2 ou 3 celulares. Não é? Isso aqui também é a proporção da população mundial que está usando, ou seja, a fatia vermelha é o mundo em desenvolvimento, não é? Que a gente chamaria antigamente de terceiro mundo. Não é? E o azulzinho seriam os países já desenvolvidos. Houve uma completa inversão em 10 anos. Ou seja, que terceiro mundo é esse que está todo mundo conectado o tempo inteiro? Calma, conectado de que jeito? Que tipo de meios de interação estão disponíveis? Bom, vamos colocar de outra forma. Que meios de interação foram disponibilizados? Quem poderia ter disponibilizado? Quem poderia ter desenvolvido novos meios de interação? Todos nós aqui. Estão percebendo o nosso papel? Como reentender esses meios de interação? Ou seja, se é limitado, né? De que maneira limitada? Bom, isso aqui é a cobertura em 2009, se eu não me engano, está muito pequenininho aqui, é 2009. GSM Global. Vocês vão perceber que existe ali onde está em branco, é uma área ou desértica ou tem outro protocolo, que não é o GSM em ação. É meio chocante isso, né? É o mundo inteiro coberto. 10 anos. Se é assim, vamos tentar entender uma outra coisa então. Se o metadesign trabalha não com objetos, mas sim com processos, como é que se aplica isso à cidade? A cidade é no local, vamos encarar o local como objeto, né? Será que a gente pode entender a cidade como um processo de interação, um processo de contato? O que é a cidade, pessoal? Vamos pensar. A cidade não é um suporte para a comunidade acontecer? Então, dependendo de que comunidade for essa, a cidade vai ter que mudar, ou se ela não muda, ela vira obstáculo? Isso está acontecendo já. Por outro lado, vamos já ampliar a ideia de cidade, que é um pouco essa a proposta que eu faço. A cidade não local. Que cidade é essa que não tem exatamente local geográfico? Se a cidade, vamos entendendo a cidade como comunidade, que cidade é essa que está no mundo inteiro ao mesmo tempo? Em vários locais ao mesmo tempo. Em urbanismo, o pessoal gosta de usar o seguinte termo, né? Se você vai em São Paulo, você anda em linha reta ali, você encontra uma Calcutá, depois você passa por Beverly Hills, de repente você entra em Nova Delhi, talvez, depois você salta para a Riviera Francesa. Por quê? Você passa por bairros que são... Os indicadores sociais são exatamente iguais aos outros países. Ou seja, você tem várias realidades diferentes no mesmo ambiente urbano. Como é que isso foi possível? Como é que isso pode acontecer? Primeiro, porque, na verdade, meios não locais de interação estão disponíveis há muito tempo. Quando eu entro num carro e viajo 10 quilômetros, eu ignoro o caminho, não é? Quase que tudo é feito para você ignorar o caminho. É só uma espera. É como se fosse fazer uma ligação telefônica, ou fosse fazer uma chamada de Skype, tivesse que esperar 20 minutos, ou 1 hora ou 10 horas. Não é mais ou menos isso? Claro, o nível de interação é muito maior, linguagem corporal, escambau, né? Não é só uma ligação telefônica. Mas é um pouco isso, né? O transporte motorizado já estava fazendo isso, a telefonia ajudou a fazer isso, a televisão ajudou a fazer isso. À medida que a telecomunicação passa a ser uma coisa que eu carrego no bolso e é minha, eu me comunico com quem eu quero, da forma como eu quiser, limitado por aquilo que me é disponibilizado como meio de interação, ou seja, os produtos de design e interação. É esse o conduíte, né? Esse é o canal. Ou seja, que cidade é essa que está surgindo, à medida que eu vou me descolando cada vez mais dos locais? Faz uns 40 anos que os urbanistas estão desesperados com a perda de pertinência do local. O local não importa mais nada. O local se adapta, você monta, você faz, você transforma ele para ele desempenhar a tarefa que você precisa. Enfim, é uma questão. Mas mesmo assim, uma coisa interessante, a gente continua vivendo em algum lugar, né? Eu estou aqui agora. Não é? Se a gente não for desvincular corpo e alma, aí é já outro papo. Né? Eu estou aqui agora, portanto, eu estou aqui, meu celular está comigo, e se eu quiser ver a Torre Eiffel de frente, eu vou ter que ir para a França, inevitavelmente.
Se eu quiser conviver com uma pessoa que está vivendo, por acaso, em outro local geográfico, eu vou ter que ir até lá, inevitavelmente. Se a gente continua vivendo em algum local, só que a gente não está mais parado. Fala-se muito de uma nomadização da população mundial, por causa da telecomunicação pessoal. A sua identidade está no seu bolso, não está mais no seu endereço. Legalmente, a nossa identidade estava no nosso endereço até mais ou menos a década de 50 do século XX. À medida que os meios de documentação foram evoluindo, foram se informatizando, a nossa identidade passou a ser um número que é localizável por telecomunicação em qualquer lugar que você se encontre. Você vai cruzar uma fronteira, o cara, você é tal pessoa, né? Eu sei, está procurado pela polícia, e etc. Né? Ou não, pode passar, está livre. Ou seja, onde está a sua identidade do ponto de vista do estatuto do Estado? Sua identidade estava no endereço. Antigamente ia na sua casa. E se não estivesse lá, era um problema isso. A gente não chegou a viver isso. Acho que pouquíssimas pessoas viveram isso. Isso aconteceu até há pouco tempo. Aqui. Não. Estão me ouvindo? Legal, então que ambiente é esse? Isso aqui é um trabalho interessante de um artista plástico. Se não me engano, ele é alemão, Eric Fischer. Que ele plotou aí tweetadas e fotos do Flickr. O Twitter é azul e o Flickr é laranja. Onde sobrepõe fica branco. Não tem nenhuma outra informação geográfica aí. Não tem nenhuma fronteira, nenhuma estrada, nada. Só tem a tweetada. Vocês veem que emerge alguma coisa. Vocês reconhecem esses lugares, não reconhecem? Dá para perceber onde é que tem mais Twitter, onde tem mais tweetada, onde tem mais flicada, digamos assim? Vai? Dá para ver? Interessante a discrepância, né? Agora, esse aqui é interessante. Não sei quantos paulistas tem na plateia aí. Tem quantos, mais ou menos? Ah, tem uma galera. Vocês reconhecem alguma coisa aqui? Bom, é São Paulo, tá, pessoal? Ali é a Avenida Paulista. Aqui, assim. Isso aqui é Ibirapuera. Isso aqui é o centro. Aqui está a Marginal Tietê, a Marginal Pinheiros, por aqui, mais ou menos. Assim. Isso aqui seria o Parque do Estado. Você vê onde tem coisa para tirar foto, aparece. Né? E Twitter bombando. Enfim, isso aqui é outro trabalho dele interessante, em São Paulo também, que é a diferença entre turistas e locais. Eu não me lembro agora o código, mas são cores diferentes para turistas e cores diferentes para locais. De novo, nesse caso também está traçado o sistema viário ali, né? Mas algo emerge, né? Uma informação aparece aí. Me parece que aqui a gente tem um mapa urbano, pessoal, que é bem diferente do que a gente está acostumado. Né? Vamos para outro nível agora, pessoal. Isso aqui é o crescimento da cidade de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, entre 62 e 2001. Dá para notar uma aceleração bastante grande. Né? E aqui, pessoal, a gente está começando a notar um fenômeno global, que é a tendência a uma coisa chamada macrometrópole. O que é a macrometrópole? Isso aqui seria São Paulo, isso aqui é o Vale do Paraíba, que vai para o Rio de Janeiro, isso aqui é a linha da Dutra, basicamente. Campinas, região de Sorocaba, Itu, Indaiatuba, está por aqui. Isso aqui, hoje em dia, já é considerado, do ponto de vista logístico, pelas empresas, como uma unidade. É uma cidade que tem 400 quilômetros de extensão. E pessoas moram aqui e trabalham aqui, ou vice-versa, e tem de tudo. É encarado como um único ambiente urbano. E esse ambiente urbano é realmente grande, ele se estende até quase o Rio de Janeiro. Aqui tem uma quebra nessa região, mais ou menos, mas muito próximo. Opa. Certo? Isso aqui é o estado de São Paulo inteiro, dá para dar uma ideia. Agora, há muito tempo, pessoal, se propõe aí, nos Estados Unidos, uma integração dessas grandes regiões ali. Engraçado que elas tinham uns nomes divertidos. Essa região aqui era chamada na década de 70 de Boswash, que é de Boston até Washington. Ou então San Lalei. Não sei se os americanos aqui conhecem San Lalei. Vai de São Francisco até San Diego. San Lassan, perdão. San Lassan. Que eram nomes tentando criar uma identidade para essas macrocidades. Agora, está na cara que essas macrocidades não seriam possíveis sem telecomunicação. E sem meios de interação banalizados para a telecomunicação, ou seja, o que a gente chamaria no léxico do design de interação, interfaces amigáveis, acessíveis. Algo está acontecendo, não é? E aí, a última parte que eu vou falar agora é a respeito de que se é ou não pertinente e qual é o impacto que isso tem na sociedade como um todo, não só como oportunidade de trabalho para o design de interação, ou uma oportunidade de ter impacto
de interesse social. Quem tem esse tipo de consciência, ou desenvolveu esse tipo de consciência, o seu trabalho pode causar benefícios para a sociedade, ou seja, não só mercado ou só benefícios para a sociedade, mas será que isso realmente é pertinente, é importante? E uma última coisa importante aqui, que é a diferença entre isso e isso. Por que é que todo dia eu vou trabalhar? Todo dia eu vou para o trabalho? Quando a gente discute mobilidade urbana, a primeira coisa que muita gente consciente diz é: vamos mudar a maneira que eu gerencio o espaço de trabalho, deixar o cara em casa trabalhando. E ele que se comunique por teleconferência. Te dá um jeito. Sendo que a comunicação interpessoal absolutamente necessária no dia a dia, na maior parte do espaço de trabalho, se não for uma indústria, é quase que nula. Indústria ou comércio, né? Mas mesmo o comércio está mudando rapidamente. Ou seja, se na década de 60 estavam prevendo que as cidades iam explodir, literalmente se fragmentar em milhões de pedaços por causa da televisão, imaginava-se sistemas de sistema fechado de televisão para eu trabalhar com o meu colega de trabalho. Câmera aqui, câmera lá, 2 televisões. Bom, isso virou realidade, mas não é tecnologicamente o que a gente imaginava que ia ser. Não aconteceu isso na década de 60, nem na década de 70, mas está acontecendo algo hoje em dia, né? Muito rapidamente. Isso aqui é complicado, claro. Um dos elementos do metadesign é trabalhar com diagramas. Isso aqui é um diagrama que está fundamentando o trabalho do meu próximo livro, que é chamado Cidade Distribuída. É entender a cidade como um processo, e um processo que é criado pelo design de interação, não pelo urbanismo, nem pela arquitetura. Agora vamos simplificar isso aí, ou seja, a gente está falando a respeito de uma mudança de paradigma da urbanidade. A gente projetou cidades que tinham, sob esse paradigma centralizado, aprendemos na porrada, literalmente, a fazer cidades assim. Está difícil, mas está começando a acontecer. O pessoal fala de uma cidade descentralizada ou uma cidade compacta. Por que compacta? Não porque ela é pequena, mas porque você encontra num raio de 1 quilômetro todos os serviços necessários para a sua vida. Mesmo que você esteja dentro de São Paulo. Ou seja, você se desloca pouco. Você onera pouco o ambiente urbano. O ambiente, não é? Agora, está começando a emergir gradualmente o paradigma distribuído, que é o quê? A energia é local, o alimento é local, o trabalho é local, eu vou mais longe quando eu quero, quando é necessário, para fazer turismo, para encontrar, para fazer um simpósio. Aí faz sentido viajar. Viajar todo dia, 50 quilômetros e voltar, todo dia, e voltar para dar um oi no escritório. E aí, está tudo bem? Alguém já passou por isso? É uma loucura, não é? Para quê? Não é? E o que acontece? São vários paradigmas urbanos diferentes que foram sendo superados gradualmente. E me parece que esse paradigma está começando a aparecer. Começando a se revelar. E, de maneira muito simples, a nossa grande questão é essa. Como a gente encara? Ou seja, o que é real para nós em termos sociais, culturais, tecnológicos? Tudo tem que ser assim? Pessoal, se vocês fizerem uma autoanálise aí do modo como você pensa, você vai perceber quantas vezes você considera que o mundo tem que ser assim. Não, tem que centralizar, porque se não centralizar as coisas não funcionam. Tem que ter uma centralização aí. Não vou nem dar exemplos, vocês conseguem depois. De vez em quando a gente aceita até fazer isso, né? A gente delega, a gente reestrutura. N coisas diferentes que a gente pode aplicar essa forma de entender. E como a gente adoraria fazer isso, a gente diz que faz, nossa, colaboração, não é? Mas como diz, não acontece. Okay? Lembrando que nada é exclusivo, na verdade a gente tende a ter uma sobreposição de paradigmas diferentes, assim como a gente continua andando de trem é uma tecnologia do início do século XIX, continua funcionando. Não é? A gente também não vai abandonar o que a gente está vivendo hoje instantaneamente, é um processo gradual de mudança. E não há nunca uma superação, há uma sobreposição. Coisas novas vão surgindo, vão sobrepondo, e aquilo que perde o significado meio que vai caindo pelos lados. Você consegue imaginar isso? É difícil, né? Porque eu estou falando de coisas meio de outra escala, né? Eu vou terminar aqui só com uma provocação para vocês aí, a quantidade de ações com as quais vocês podem se envolver, tanto no universo comercial quanto no universo, digamos, ativista. Tá? E aí vou separar em 2 escalas. Serviços de macroescala e serviços de microescala. Tá? Aqui tem alguns exemplos. Se o Google Maps é um serviço de macroescala, ou seja, é uma integração muito grande, de muitos sistemas diferentes, o que seriam guias turísticos localizados, pertinentes para a situação local concreta? Se o sistema de distribuição de gasolina é um macroserviço, como é que a gente entende que esse tipo de coisa muda se eu mudo isso? Mesma coisa? Dá para entender?
Ok? Muito obrigado, pessoal.